Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 21 de setembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido a se inscrever gratuitamente aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo aqui desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixe o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo todo o conteúdo aqui novo do canal, que você sempre vai ser lembrado, deixando o sino ativado. E também o conteúdo existente, aproveite o conteúdo bastante de aprendizado. Na análise de hoje eu vou falar além do Ibovespa, vou comentar aqui o mini índice, mini dólar, depois PTR4 Vale 3, na sequência Embry 3, Via 3, CVCB 3, Soma 3, Cash 3, YouTube 4 e Rente 3. Antes de dar início, rodar aqui agora a vinheta, você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha, eu agradeço demais sua valiosa audiência. Então, começando pelo Ibovespa, tivemos um dia aí de alta, tá aqui ainda dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação positiva aqui de 1,37%, alta superior a 1%. Superação da máxima do pregão de hoje a partir de amanhã reforça o processo de recuperação do índice, depois desse movimento de baixa, que atingiu uma região de projeção de queda, que já foi comentado aqui ontem, e que depois de ter atingido essa projeção de queda e entrado na região aqui de suporte de um fundo anterior no gráfico semanal, está tentando se recuperar. Tem um sinal já de alta? Não, tem um dia de alta quebrando uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5 dias de baixa. Então quebrou essa sequência e agora tem essa expectativa de poder gerar essa superação de máxima aqui, que aumentará a probabilidade aí sim ter um movimento de subida, sabendo que vai ter resistência pela frente em 112,435 e depois 113,412. O que é essa região? É a região de desafio, é a região de avaliação de como é que está a força de compradores e vendedores. Ou seja, igual teve aqui ó, a região ali de avaliação, como é que está a força de compradores e vendedores? Está mais forte ainda para os vendedores. Aí gera um sinal de baixa em cima da resistência e desanda para baixo. Então aqui seria o outro ponto. Mas para isso precisa gerar o sinal de alta. Superar a máxima de hoje que está em 110,923. Superou essa máxima, reforça um pouco mais a chance de subida do preço. Não superou, segue ainda dentro da sequência de máximas descendentes dentro de uma tendência de baixa de curto prazo. Futuros, gráfico de 60 minutos no mini índice, dá para ver que restabeleceu aqui uma tendência de alta no dia 60, beleza? Se sustentou aqui acima da média, está no processo, está no movimento de baixa, que se abrir subindo o próximo pregão vai ficar muito mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta após superar a máxima dessa última hora de pregão, e melhor ainda se esse sinal de alta, esse fundo ascendente ou pivô de alta já for acima dessa faixa de pontos aqui dos 110,875 a 110,940, zona de resistência um pouco mais relevante, e depois disso vai ter um gap aqui como resistência, que é de 111,205. Máxima de hoje 111,190, se aproximou bem. Então, dentro da tendência de alta, abriu subindo, gerou fundo ascendente acima da média, foco em compra de day trade. Por outro lado, abriu caindo, vindo para baixo da média, perdendo a mínima dessa última hora de pregão, foca em venda. De que forma? Ué, um gráfico de 10 minutos, aqui a gente tem um topo anterior, abriu caindo, gerou topo descendente para baixo dessa região aqui, pelo menos de um patamar de 110,350. Gerar a sinalização de baixa abaixo dessa região. Se for assim abaixo de 320, melhor ainda. Ou seja, abaixo dessa região aqui, ó, abriu caindo, tentou subir, ou gerou topo descendente, ou então gerou um pivô de baixa, possibilidade de trabalhar na venda, tentando pegar no movimento para cá, ou mesmo para cá. Vai depender da distância da entrada para esses níveis de suportes aí na faixa dos 109,635, depois 109,390. Antes disso, lógico que vai ter um suporte aqui intermediário na faixa dos 110,040 e 109,880. Para compra, lembrando, veio aqui para cima dessa região, foco mais em buscar a operação de compra fundo ascendente ou pivô de alta. Enfim, aquela questão de superou a máxima dessa última hora de pregão, girou fundo ascendente, fica mais para buscar a operação de compra. Seguindo aqui para o dólar no dia de hoje apresentou queda, perdeu a mínima do que na anterior após testar a zona de resistência, bate lá, volta para baixo, perde a mínima, ou seja, é um sinal de queda, início de um movimento de baixa, mas contra uma tendência de alta. A tendência de alta oscilou acima da máxima anterior, oscilou, mas não consegue fechar acima, então não está tão forte essa tendência, ainda gera um sinal
de falso rompimento, que é no pregão de hoje, então um sinal mais negativo. G60 dentro de uma tendência de baixa. Topos e fundos descendentes e tentando gerar o quê? Movimento de correção, de subida contra a tendência, sabendo que vai ter resistência imediata na região desse fundo anterior, mais essa mínima aqui. Então a região ali de desafio 297 a 302,5. Abriu subindo para cima dessa região, passou a gerar fundo ascendente, ideal que fosse para cima já dos 300, 5,300. Fica mais para se buscar a operação de compra no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Fundo ascendente é o pivô de alta. Por outro lado, abriu caindo, dá para olhar um pouco mais para venda, mas eu ainda olharia, olhando para o gráfico de 10 minutos aqui, para buscar a operação de venda, teria que ser um pouquinho mais para baixo dessa região aqui. Abre caindo e depois gera topo descendente para baixo, ali num patamar melhor ainda se for para baixo dos 284. Por enquanto, se abrir subindo, fica um pouco mais para compra de fundo ascendente ou pivô de alta acima da região já comentada. Ou seja, essa faixa aqui de preço seria interessante acontecer fundo ascendente já acima dos 300. Ou pivô de alta acima desse patamar para compra. E topo descendente para baixo da média, melhor indo para baixo de 284. Foco em venda de day trade no dólar no próximo pregão. Qualquer atualização que tiver em relação a mini índice e mini dólar, em relação às operações, a partir do próximo pregão, eu faço isso todos os dias dentro do aplicativo DV Invest aqui do meu lado. Você pode baixar aí gratuitamente, abrir pelo seu navegador web, e também acessar no seu celular pelo iOS e pelo Android. Das 9 às 10 eu gero um vídeo chamado Giro dos Futuros, que aí eu comento, depois da abertura do pregão, qual é o direcionamento para as operações de compra ou de venda no mini índice e mini dólar. Seguindo agora para falar aqui das ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentou boa alta de 2,27%. Gerou um fundo no gráfico diário e voltou para cima daquela região de fundos anteriores. Então, um sinal bom por parte dos compradores. Já entraria comprando? Não. Como eu já disse ontem, por mais que tenha subido, por mais que tenha... não entraria comprando porque não se encaixa dentro da minha metodologia. Fez uma venda que se encaixava porque era a favor da tendência. Tendência de baixa, mas ainda uma baixa fraca. Por quê? Porque foi lá oscilar abaixo dos fundos anteriores, mas já gerou um candle de força e hoje consegue confirmar esse fundo aí descendente ainda. Então, de maneira geral, eu me interesso mais por compra na Petro acima de swing trade de curto prazo, acima dos R$ 26,25, R$ 26,30. Seria a região em que eu me interesso mais por compra. Dá para buscar nova operação de venda? Até dá. Mas se entrar vendendo aqui em cima da região de suporte, já começa a ficar um pouco mais apertado. Então, mas é algo que eu vou avaliar. Se tiver uma nova oportunidade de venda, com certeza vou recomendar dentro do aplicativo lá DV Invest. Indo agora para Vale 3, lembrando, para quem está comprado de alguma forma, a mínima desse fundo é um ponto de botar o stop, né? Lá no faixa dos R$ 23,78. Gerou mais 2 candles aqui, você tem a outra chance de trabalhar com stop abaixo da última mínima ascendente. Assim como quem estava comprado aqui, teve a chance de trabalhar com stop abaixo da última mínima ascendente. Vale 3, pregão de hoje, a ação aqui, deixa eu só verificar, já saiu do leilão. A ação terminou o dia aí com alta de praticamente 1%, superando a máxima do candle anterior, possibilitando arriscar uma operação de compra, para quem tem esse perfil mais arrojado, contra a tendência, stop aqui abaixo, tentando pegar um movimento de subida do preço. Vou até falar sobre esse cenário aqui da Vale 3, sobre os motivos, né, de uma possível entrada na ponta compradora. Até vou comentar isso por meio de um post educativo hoje no meu perfil no Instagram. Então acompanha lá o perfil, segue o perfil para você ver esse post, que eu vou usar até um gráfico de exemplo que eu vou citar aqui agora via 3. Então, compra contra a tendência. Tem um risco maior? Lógico que tem um risco maior, é contra a tendência. Então pode gerar stop? Pode. Se perder essa mínima, pula fora. A ação está esticada para baixo no gráfico diário, em cima de uma zona de suporte importante do gráfico semanal, e com afastamento grande do preço para a média. Pelo menos o pregão de ontem, já afastamento era na faixa de 3,2, duas vezes a volatilidade média. Então esse afastamento aqui do fechamento de ontem para média. Afastamento grande que traz a chance de arriscar essa entrada, tentando pegar um objetivo para a faixa da média móvel 3 períodos ou fechamento desse gap de baixa na casa dos R$ 91,74. Sabendo que o primeiro nível de resistência para Vale na faixa de 85,08 a 86,15. Então são os desafios para a ação que está dentro desse movimento de subida. Stop vai ficar então onde? Em R$ 81,13.
O próximo ativo a ser falado aqui é a Embry 3, Embraer, que a gente segue vendido na operação de swing trade, que foi realizada aqui tentando pegar um movimento de baixa. Ela fechou hoje em queda de 0,74%, contrariando aí a alta de 1,3% basicamente do Ibovespa, 1,29%. Vamos ver se essa ação ganha um pouco mais de força para baixo para chegar no objetivo que a gente traçou para essa operação, que está um pouquinho mais aqui abaixo. Seguimos ainda na ponta vendedora, dados dessa venda está tudo lá dentro do controle das operações que a gente divulga aí diariamente dentro do aplicativo DV Invest, e também você pode acompanhar pelo meu site dvinvest.com.br. Depois de Embraer, Via 3, Via, belo candle de alta de 11,28%, a ação chegou também mais esticada para baixo, assim como a Vale 3, e testando a zona de suporte relevante do gráfico mensal, ó. Essa região de topo anterior, principalmente a região mais dentro dos R$ 8,00, 8,15 a R$ 8,00, região importante de suporte, bateu lá. E como é que ela chegou aqui nesse nível de preço? Com um afastamento grande do preço para a média no gráfico diário, um movimento longo para baixo, afastamento que eu digo aqui no pregão de ontem, mais do que 2 vezes a volatilidade média, então era um afastamento bom. Para quem fosse arriscar uma operação contra a tendência, esse seria um cenário mais apropriado, assim como a Vale 3, de arriscar essa operação. Vai significar que vai dar muito certo? Não, é uma operação contra a tendência, tem um risco maior, não dá para se exigir tanto para cima. Mas se vai operar contra a tendência, que tem um risco maior, que você não pode esperar muito do movimento de subida, é legal que tem algumas variáveis que você se apoie para assim, ó, se tiver um conjunto dessas variáveis aqui apontando para essa direção, apoiando a possibilidade de arriscar essa entrada, já que ela tem um risco maior, vou fazer essa entrada desse jeito. E essas variáveis eu vou comentar lá no post de hoje dentro aqui do meu Instagram. Segue lá, comenta a respeito, enfim, se foi útil para você de alguma forma, curte lá e compartilhe. Aqui, superou a máxima do candle anterior. Para quem entrou comprando, stop aqui abaixo da mínima desse candle. Tentando pegar um movimento de subida, seja aqui para a média móvel 3 períodos, ou tentando, outra forma é aguardar aí mais uns 2 pregões pelo menos para ir reposicionar o stop daqui para esse ponto aqui, ó. Então saindo aqui desse ponto para um segundo ponto, ou seja, a gente está falando de pregão de quarta-feira, de quinta-feira, e na sexta-feira colocar o stop abaixo da mínima da quinta-feira. Lá na sexta-feira colocar o stop abaixo da mínima da quinta-feira, não importa se essa mínima é ascendente ou ela é descendente. O próximo ativo a ser falado é a CVCB3. Só para mencionar em termos de resistência, a média móvel de 9,10. Depois da média móvel de 9,10 tem aqui a região em torno dos R$9, depois não, antes, né? R$9 a 9,10 a zona de resistência no meu modo de ver. Depois disso vai ter outro nível aqui que vai de 9,87 até os 9,95, na próxima região. E aí, outro fundo aqui anterior, já acima dos R$10, lá na casa dos R$10,19. São as resistências mais próximas para Via 3. CVCB3, dia forte de alta também, 6,5% de alta. A tendência está indefinida no papel. E gerou um fundo ascendente? Gerou, mas o topo é descendente ainda. Então, dentro desse contexto, eu prefiro aguardar a CVCB3 acima dessa região aqui, desses topos, principalmente gerando fundo ascendente acima dessa região aqui, ó. Que região é essa? É a região dos 22,20 a 22,78. Gerou superação, fundo ascendente ou pivô de alta acima dessa faixa de preço, beleza, mínimo para compra. Por enquanto, por mais que tenha sido um bom sinal de alta, está entre basicamente as médias, eu prefiro ficar de fora, mesmo que dê certo, mas enfim, eu prefiro ficar de fora. Quem está comprado tem a opção de trabalhar com stop abaixo da mínima desse último fundo, em R$19,56, e aguardar pelo menos mais 1 a 2 pregões aí para colocar o stop abaixo da mínima do candle anterior, se gerar topo em cima dessa região de resistência que vai na faixa dos 22,78, depois disso na faixa dos R$22,90. O próximo ativo a ser falado é a Soma 3, que era antiga ali, já tinham a Soma 3, mas que a HGTX3 aqui veio para cá, ou seja, quem tinha a HGTX3 vai receber aí a Soma 3, ações da Soma 3, em D+2, né, pelo menos foi no pregão passado, então já a partir desse próximo pregão, já deve aparecer aí na custódia de todos. A ação fechou uma boa alta de 5,62%, o gráfico das duas estava até parecendo em termos de mensal, semanal. E o fato é que a ação está dentro ali de uma tendênciazinha de baixa mais leve, que se topo e fundo descendente, mas agora gerando um retorno para cima da média, que enfraquece essa tendência de baixa e cria a expectativa de retomada da tendência de alta. A tendência de alta é retomada se romper essas máximas aqui. No gráfico diário, ela veio, fez isso aqui, foi lá embaixo, gerou esse movimento de subida.
Como a entrada seria a superação dessa máxima e ainda não teria ainda candle suficiente, teria que ter mais candles aqui para buscar essa entrada, por enquanto não vejo compra que se encaixe para mim. Mas se alguém tiver posicionado em soma 3, você já estava posicionado na ponto comprador no swing trade em HGTX3 e quer um ponto de stop em cima de soma 3, aqui abaixo da mínima desse fundo seria bem posicionado. Até mesmo abaixo da mínima desse grande candle de alta já seria bem posicionado. Por quê? Porque não faria tanto sentido voltar de novo para baixo das médias, para baixo desse patamar. Se for para manter uma expectativa maior de subida, não faz sentido voltar para baixo dessa mínima. Porque se perder essa mínima do pregão de hoje, que está em 16,64, na minha opinião, na minha leitura, vai reforçar a chance maior de queda. Então, por esse motivo, é um ponto aí de poder trabalhar com stop. Ou em 16,63 ou abaixo dessa mínima que foi do pregão de segunda-feira, em R$ 16,34. Cash 3. Ação fez uma forte alta hoje, 3,6%, fundo ascendente, depois de ter anulado a tendência de baixo, ou seja, tecnicamente perfeito para buscar uma compra. O que me tira um pouco mais, assim, eu evito fazer a entrada entre as médias, ou seja, olhando para o gráfico semanal, ali em cima da média móvel exponencial de 13 períodos do gráfico semanal, e se sustentando acima da média móvel de 13 períodos do gráfico diário. Mas quem entrou comprando essa ação estaria errado? Não estaria errado. O stop ficaria abaixo dessa mínima, quem comprou a superação de máximo stop aqui, fundo ascendente. O que seria bom para a posição superar a máxima desse topo, porque aí restabelece a tendência de alta de curto prazo, que nesse momento está indefinida, mas com viés de alta, com essa sinalização de hoje. Então, resistência nos R$ 8,18. Na realidade, começa em 7,73 e depois tem outro nível em 8,18, que passa por aqui assim, ó. Uma região que era um gapzinho ali de corpo, que ficou funcionando como resistência aqui também, enfim, aqui também nesse ponto. Então, é a zona de resistência ali perto de 8,18. Mas o sinal é bom de alta e o stop ficaria em R$ 6,54 para quem está comprado no swing trade aí em Cash 3. E aí, falando em termos de projeção de alta, gerando aí o pivô de alta, confirmando a superação dos 8,18, onde é que pode chegar o preço desse ativo, né? Criando a expectativa um pouco mais positiva por meio da projeção de alta do Fibonacci. O primeiro ponto de projeção, 61,8% a partir de 6,55, 61,8% desse tamanho de movimento. A partir do 6,55 temos um objetivo em 8,75 e 100% desse movimento em R$ 10,47. Então, são os pontos de projeção de alta. Não é uma garantia que o preço vai chegar lá, mas é uma referência que você pode ter em termos de objetivo e até mesmo em termos de reposicionamento de stop. Stop está aqui em 6,54. Se continuar subindo, bateu aqui nessa resistência, eu posso botar o stop aqui ou aguardar chegar lá para sair de uma parte da posição, botar o stop aqui, abaixo da última mínima ascendente, tentando pegar um próximo movimento até a região dos 10,47. Após Cash 3 e Tube 4, que não conseguiu, mesmo com o Ibovespa fechando em alta, e não conseguiu fechar em alta, fechou em queda de 0,26%, segue sem quebrar a sequência de máximas descendentes e apontando para baixo, ou seja, enquanto não superar essa máxima aqui, não gera sinal de alta. Tem que superar os 27,55. Superou essa máxima aqui, aumenta a probabilidade de subida. Qual o primeiro desafio? Resistência em 27,82. A tendência de curto prazo vista pelo gráfico diário é de baixa nessa ação. Tendência de curto a médio prazo vista pelo gráfico semanal também é de baixa nessa ação. Qual o próximo suporte mais importante para arriscar alguma compra contra a tendência? Dentro do que foi falado sobre Vale 3 e Via 3. Afastamento da média, movimento longo para baixo, sequência de máximas descendentes, testando uma região de suporte mais relevante. Pode até acontecer recuperação antes, mas para arriscar uma entrada seria mais interessante testar antes de gerar o sinal de subida, um fundo, uma superação da máxima que é anterior no diário, testar os R$ 26,41. Próximo ativo, Rent 3. A ação hoje gerou também um fundo com alta de quase 3%, batendo no suporte de um gap. Esse fundo é levemente ascendente, não gosto muito dessa entrada, porque primeiro que abaixo das médias, seja do diário, seja do gráfico semanal, pode até dar certo, mas olhando para um gráfico semanal não vejo um cenário favorável, ficaria mais com uma expectativa maior de queda. Então, para que ela gere um cenário mais positivo para eu planejar uma compra de swing trade de curto prazo nessa ação, preferencialmente acima da região ali de R$ 59,50 e melhor ainda se for acima dos R$ 60 número redondo.
Isso seria a faixa de preço para buscar a entrada de fundo ascendente, o pivô de alta ou outra sinalização de alta que venha a correr com o preço desse ativo. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.